Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado, meus alunos. Hoje vamos a mais uma aula de questões comentadas de direito constitucional, matéria que provavelmente vai cair mais em sua prova. Vamos lá, primeira questão. Desculpa. A Assembleia Nacional Constituinte de 1946 contou com a participação de representantes comunistas. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Hoje são questões do tipo CESP, de certo e errado. E aí, o que vocês acham? Correto. A Assembleia Nacional Constituinte de 1946 contou sim com uma bancada, com um grupo de representantes comunistas no Congresso Nacional, no Brasil. Certo? As demais bancadas, os demais grupos de políticos, eles do Congresso Nacional, eles eram realmente democráticos. Eles defendiam mesmo a república, a democracia. Mas tinha uma bancada, um grupo de comunistas sim, em 1946. Vamos à segunda questão. Coerente com os processos decorrentes da Revolução de 1930, a Constituição de 1934 contemplou a eleição pelo voto direto e secreto de todos os integrantes das casas legislativas. Certo ou errado? Errado. E onde está o erro? O erro era que em 1934 não existiam casas legislativas. Na pergunta, está falando em casas legislativas. Não, em 1934 era unicameral. Então era uma casa legislativa unicameral em 1934. Portanto, está errada a questão. Terceira questão. A primeira Constituição brasileira, de 1824, foi regularmente aprovada e democraticamente promulgada para a Assembleia Nacional Constituinte. Verdadeiro, certo ou errado? Está errada. Por quê? Porque a nossa primeira Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada, foi imposta para o povo. Então, ela está errada. Não foi democrática, não foi promulgada, foi outorgada, foi imposta para o povo. Certo? Vamos à quarta questão. A Constituição de 1937 dissolveu a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Certo ou errado? Certa questão. Certo. E a Constituição de 1937, né, no governo Getúlio Vargas, realmente, no seu artigo 178, determinou a dissolução da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, Distritais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as câmaras legislativas municipais, todo o Poder Legislativo, que seriam depois, após um plebiscito, previsto no artigo 187 da mesma Constituição, certo? E marcada pelo presidente da República, aí sim seriam instituídas novos órgãos legislativos. Então foi todos os órgãos legislativos dissolvidos, com base no artigo 178 da Constituição de 37, depois teria um plebiscito,
E aí sim seria marcado pelo presidente, então, Getúlio Vargas, novas eleições para os órgãos legislativos. A próxima questão. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, vale ressaltar, cai muitas questões sobre o Distrito Federal, porque o que envolve o Distrito Federal normalmente é diferente dos demais estados. Então é perguntado muitas vezes sobre o Distrito Federal, justamente para que o aluno caia nessas cascas de banana, achando que a resposta é igual dos demais estados, e muitas vezes não é. Porque o Distrito Federal, ele possui uma organização híbrida. Ele tem natureza de estado e de município, porque o Distrito Federal não pode ser separado em municípios. Determinação constitucional. Então, não pode ser separado em municípios. Existem cidades satélites. Então, o Distrito Federal tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tem atuação estadual e atuação municipal, híbrida, portanto, assim dando ensejo muitas cascas de banana em concursos públicos. Por isso que é muito interessante estudar tudo sobre o Distrito Federal antes de estudar sobre os estados, municípios e sobre a União, certo? Então vamos voltar à questão. A Câmara Legislativa do Distrito Federal cabe, mediante lei complementar, dispor sobre o plano diretor de ordenamento territorial. Certo ou errado? Certo. Sim. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, lei complementar, plano diretor do ordenamento territorial, mas desde que seja território do Distrito Federal, certo? Então, cuidado com essa casca de banana. Aqui uma questão, por isso que é bom sempre, antes de resolver questões, estudar aquele ponto da matéria. Então, estuda todo o ponto da matéria, doutrina, lei, jurisprudência, doutrina, lei, jurisprudência, para depois resolver questões. Porque por melhor que seja a banca, por melhor que seja o livro, existem questões erradas. Estão como certa e errada, como errada e como certa. Então nós, tanto professores como alunos, nós estudantes do direito, devemos distinguir o joio do trigo. E aqui eu vou dar uma questão que vou ter que dar a resposta. Eu já percebi que a resposta da questão está totalmente errada num livro muito conceituado, a banca muito conceituada. Mas, como eu estudo muito, eu vou passar para vocês a resposta correta. Então, será considerado formalmente, não materialmente, formalmente inconstitucional, projeto de lei distrital de iniciativa parlamentar que confira aumento de remuneração aos servidores do governo do Distrito Federal. Então, aqui é da banca CESP, uma das melhores bancas do país. A resposta do gabarito está correta, porque é certa. Então, esta aqui é certa. Mas a justificativa da resposta aqui está errada. Está errada. A justificativa aqui está errada. Qual que é a justificativa? Para aumentar o salário de servidores, o subsídio, o salário, aumento da remuneração, a iniciativa tem que ser do chefe do Poder Executivo. Então, no Distrito Federal, o governador do Distrito Federal, e não parlamentar. Sempre que, uma dica para vocês, sempre que a questão versar sobre a administração pública, servidores, a iniciativa é do chefe do Poder Executivo, entendeu? Daquele estado, ou se for da União Federal, o presidente da República, certo? Então, quando trata de servidores municipal do prefeito, então a iniciativa é do Poder Executivo. Se a iniciativa é parlamentar, de congressista, deputados,
aqui deputados distritais, essa iniciativa gera a declaração de inconstitucionalidade, ou seja, nulidade, torna nulo aquela projeto de lei por vício formal de iniciativa, porque a iniciativa deveria ter sido do chefe do Poder Executivo. Joia? Então, lembrem-se de ler a Constituição Federal no mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. O ideal é ler inteira. Mas, pelo menos aí do artigo 1 ao artigo 100, pelo menos do artigo 1 ao artigo 100 da Constituição Federal, são 250 artigos, fora o preâmbulo e o ADCT. Mas pelo menos do artigo 1 ao artigo 100, ler umas 5 vezes a Constituição Federal com muita atenção, certo? Essa leitura, ela vai fazer com que vocês resolvam muitas questões de concurso, umas 5 vezes. Tá joia? Vamos para a outra questão. A lei que disciplina a organização do Poder Judiciário do Distrito Federal é da iniciativa privativa do governador distrital. Certo ou errado? Errado. Então, segundo o artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, a iniciativa para organização do Poder Judiciário, então, tanto para organizar, para manter o Poder Judiciário, é da União. Então, a União é que tem a iniciativa para organizar e manter o Poder Judiciário. Além do Poder Judiciário, a União também tem a iniciativa para organizar e manter o Ministério Público. Então, o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios, certo? Leitura da Constituição Federal. Vamos a outra questão. A Câmara Legislativa do Distrito Federal abarca tão somente as competências das Assembleias Legislativas Estaduais. Eu acabei de ensinar isso questões atrás. Certo ou errado? Errado. Eu acabei de explicar para vocês que o Distrito Federal tem uma organização, tem um status híbrido, ou seja, a Câmara Legislativa do Distrito Federal cuida de matérias estaduais e municipais, porque o Distrito Federal tem natureza estadual e municipal, a depender da matéria. Então, são assembleias legislativas estaduais e, a depender da matéria, municipais. Situação híbrida. Tudo que é tocante ao Distrito Federal tem, a depender da matéria, questões estaduais e ou questões municipais. Então, como eu já expliquei questões atrás, só com aquela explicação dá para vocês resolverem umas 20 questões. Então, tomem este cuidado. Quando a questão especificar muito, aí só quem leu mesmo a Constituição e quem estudou profundamente. Mas quando a questão, como nessa questão aqui, uma questão que eu reputo muito fácil, pois aqui não está definindo matéria, especificando, está simplesmente falando de assembleias só estaduais. Não, a situação do Distrito Federal é híbrida. Então, pode ser assembleias estaduais ou municipais. Então, a questão está errada. Vamos a outra questão. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgar o governador do Distrito Federal nos crimes comuns. Certo ou errado? Errado. Quem julga os governadores dos estados e do Distrito Federal nos crimes comuns
É o STJ, é o é o Superior Tribunal de Justiça. STJ, Superior Tribunal de Justiça, quem julga governadores dos estados e do Distrito Federal, certo? Além de desembargadores dos tribunais de justiça, agora esses outros que eu vou falar é crimes comuns e crimes de responsabilidade. E vamos fazer um parênteses, que crimes de responsabilidade, a natureza jurídica não são de crimes. São infrações político-administrativas e não crimes. São conhecidos como crimes de responsabilidade, mas são infrações político-administrativas, não são crimes. Mas são conhecidos como crimes de responsabilidade. Então, tanto nas infrações comuns como nos crimes de responsabilidade, erroneamente tido como crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas. Então, no caso dos governadores dos estados do Distrito Federal, só nos crimes comuns são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ ou Tribunal Cidadão. Agora, nos dois, crimes comuns e crimes de responsabilidade, aí tem desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais de contas, até inclusive, até os membros de tribunais de conta municipais também. Essa é a casca de banana, também são pelo STJ, crimes comuns e de responsabilidade, desembargadores dos tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho. Então, todos esses membros, crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Agora, governadores de Estado e Distrito Federal, só nos crimes comuns que são pelo Superior Tribunal de Justiça, certo? Então, vamos a mais uma questão. Em razão do princípio da simetria, a Constituição Estadual deve reproduzir a Constituição Federal em relação à norma que rege a composição do Tribunal de Contas da União. Esta é uma questão muito mal feita. É da CESP também, grande banca, uma das maiores do país, se não for a maior, mas muito mal feita. E a resposta aqui está como errado, porque na pergunta deveria vir assim: em razão do princípio da simetria, a Constituição Estadual deve reproduzir a Constituição Federal. Em relação à norma que rege, a composição deveria vir como Tribunal de Contas dos Estados. E como colocou Tribunal de Contas da União, deu como errado, mas muito mal feita, muito mal organizada. Aqui, uma organização do português, uma sintaxe, morfossintaxe, muito mal feita. Então, essa questão é decorativa mesmo. Tem que decorar ela e pôr como errado, só porque no finalzinho não veio o Tribunal de Contas do Estado, veio da União. Mas o significado aqui, no fundo, o sentido seria o mesmo. Então, essa tem que decorar e pôr como errado, só porque veio o Tribunal de Contas da União no final e não do Estado. Certo? Acontece isso. Por melhor que seja banco, existem questões bem mal feitas mesmo. E se cair na sua prova, infelizmente, põe errado. Certo? Na casa de vocês, da Prefeitura de Conceição do Rio Verde, a prova vai ser de múltipla escolha. Aí vocês procurem a resposta A, B, C, D, de acordo com a resposta certa. Ou se pedir a errada, de acordo com a errada. Caso já ocupe o cargo de deputado distrital, filho de governador do estado, torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente? Certo ou errado? Então, o pai é governador do Distrito Federal. E o filho é deputado estadual, deputado distrital, deputado do Distrito Federal. Então, o filho pode se reeleger? Certo ou errado? É o filho na mesma jurisdição do pai que é governador. Pensem nisso. Essa é a casca de banana. Essa é a casca de banana. Eles querem confundi-los, porque está na mesma jurisdição
E segundo o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, se for cônjuge, parente, consanguíneo, afim, por adoção, até o segundo grau, não pode. Se for de um prefeito, não pode na sua jurisdição, naquele município. Se for do governador de um estado ou do Distrito Federal, não pode apenas na sua jurisdição, naquele estado ou no Distrito Federal. Se for do presidente, não pode em âmbito nacional, certo? Mas aqui essa questão fala de uma exceção. Qual que é a exceção? Que também está no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que deve ser lido, relido e decorado até. Compreendido, mas decorado também. Ou seja, se dentro da mesma jurisdição, pai foi eleito governador e o filho deputado distrital na mesma eleição, então na próxima eleição os dois poderão tentar a reeleição, os dois. Por quê? Não dá nenhuma ilegalidade. Como os dois se elegeram juntos, já estão eleitos, neste caso, nesta exceção, sempre que o parente tiver sido eleito ao mesmo tempo que o outro parente, estiver na mesma jurisdição, aqui um governador e um deputado distrital, aí podem se reeleger. O que não pode é um pai, governador do Distrito Federal, e um filho, na próxima eleição, tentar o cargo de deputado distrital. Que aí presume-se que haverá influência, então não pode. Aí é proibido pelo artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Mas nessa questão, a questão está correta, que os dois foram eleitos juntos, ao mesmo tempo, e juntos não, né? Um na eleição de governador e outro na eleição relativa a deputado distrital. Mas como foram eleitos, cada um no seu período, concomitantemente, entre aspas, então eles podem ser reeleitos sim, né? Pode ser eleito sim. Na mesma eleição, ganhou para governador e outro ganhou para deputado distrital. Certo? Um abraço a todos, até a próxima aula. Fiquem com Deus.